Boa tarde. Não, Migrações internacionais na era da mobilidade é a temática do segundo webinar desta Open Week. Para falar sobre esta temática, convidámos duas caras bem conhecidas e que têm participado em todas as edições da Academy Open Week desde o seu lançamento em 2022. A professora e doutora Constança Urbano de Sousa, coordenadora e docente da pós-graduação em Direito das Migrações, e a professora Mónica e doutora Mónica Farinha, igualmente docente desta pós-graduação. Professora Constança, na qualidade de coordenadora, eu ia pedir para que falasse um bocadinho da professora Mónica e que falassem sobre esta temática que trouxeram a esta Academy Open Week 2025. Obrigado. Muito bem. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar todos os participantes e dizer ao André que não sei como colocar esta coisinha de fundo aqui. Ainda não estou familiarizada com... Sem qualquer problema, professora. Não se preocupe, não se preocupe. Ficar assim, como vocês veem, sem nada a destoar no fundo. Mas sim, estou na Open Week. Como eu sou a Constança Urbano de Sousa, sou professora na Universidade Autónoma de Lisboa desde 1998 e coordenadora já há muitos anos desta pós-graduação em Direito das Migrações, que é uma das minhas especialidades enquanto académica, tendo também tido a oportunidade em outras funções de trabalhar nesta área, não só em Bruxelas durante 6 anos, mas depois quando tive funções governativas e também no Parlamento português. E hoje comigo temos a professora Mónica Farinha, que também é docente desta pós-graduação em Direito das Migrações, desde o seu primeiro ano, e mantém-se já há uns anos, já há bastantes anos, e é especialista em Direito de Asilo, fez toda a sua carreira nesta área, é hoje presidente do CPR, Conselho Português para os Refugiados, que é a primeira organização não governamental que tem os refugiados como a sua proteção como a sua grande causa. E tem uma particularidade, o CPR não é só uma associação, não é só uma organização não governamental, tem um papel muito definido na nossa lei do asilo, porque, como vocês sabem, não existe aqui um escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e, portanto, quem assume o papel que normalmente nos outros países é atribuído ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados no nosso país é precisamente o CPR. Isto tem a ver com o ainda reduzido número de requerentes de asilo em Portugal, mas um padrão que está a modificar-se, tem estado a evoluir, a aumentar e, portanto, o papel do CPR também ganha em intensidade e em importância. Hoje vamos falar um pouco sobre o pano de fundo da pós-graduação, que tem a ver com as migrações internacionais e com um especial foco na regulação jurídica dessas migrações. Eu queria que alguém fechasse o microfone, que está aqui a dar assim feedback. E a pós-graduação está estruturada da seguinte forma, uns módulos introdutórios, se quisermos, sobre a realidade deste fenómeno, se quisermos, que não é um fenómeno conjuntural, é um fenómeno estrutural, ou seja, não vai desaparecer, muito pelo contrário, é um fenómeno que existe e se vai intensificar. E vocês já vão perceber também porquê na minha apresentação. E daí que seja importante termos também uma noção do fenómeno, para termos uma melhor percepção de como é que o legislador o quer regular. E os grandes blocos depois mais jurídicos, chamemos em si, têm a ver com o direito nacional,
português pula este em geral. E, portanto, o regime geral, aquilo que se chama a lei de imigração, que é uma lei muito complexa, sobretudo porque está constantemente a ser alterada. Neste preciso momento em que eu estou a falar convosco, está a sofrer ou vai sofrer em breve mais alterações. Mas também o direito de asilo, que é um regime especial que permite regular a entrada e a permanência e o estatuto jurídico de uma especial categoria de estrangeiros ou de imigrantes, que são os refugiados e as pessoas que necessitam de proteção internacional. É importante também aqui realçar que uma parte substancial deste regime jurídico, ele deriva também do direito da União Europeia. Por via de diretivas que são transpostas para a legislação nacional, mas que nós temos que as conhecer, porque a legislação nacional tem que ser interpretada em conformidade com essas diretivas, mas também em virtude de regulamentos, como muito, por exemplo, do que sucede no controle de fronteiras, na entrada, precisa de visto, não precisa de visto, porque, e aí existem também, sobretudo para as estadias de curta duração, regras europeias que são diretamente aplicáveis. E em breve trecho, a partir do próximo ano, a partir de junho, julho, muito daquilo que é a nossa lei do asilo vai desaparecer, vai deixar de ser aplicada. E, em sua vez, em vez de uma lei da Assembleia da República, vamos passar a aplicar regulamentos da União Europeia, que definem quem é um refugiado, quem é que necessita de proteção internacional, qual é o procedimento, quais são as fases, tem recurso, deixa de ter. A legislação essa que naturalmente deverá ser complementada com legislação nacional. Mas o grosso, se quisermos, do processo e do regime substantivo vai ser através de direitos da União Europeia. Por isso vocês também têm um módulo de direito da União Europeia. E por fim, existem vicissitudes várias. Há um regime que é importante, que não está diretamente relacionado com a imigração, porque é muito mais amplo do que isso, que é a lei da nacionalidade. A lei da nacionalidade é aquela que define quem é o povo português. E há várias formas de nos serem atribuída a nacionalidade portuguesa ou adquirirmos posteriormente a nacionalidade portuguesa. E uma delas é muito importante para os imigrantes, que é a naturalização daqueles que residem em Portugal. E, no fim, a naturalização, o acesso à cidadania é o fechar de um ciclo, se quisermos, fechar de um ciclo migratório. E, portanto, eu vou partilhar convosco a minha apresentação, onde vou falar sobre as migrações em geral e espero que vocês tenham aqui uma primeira abordagem a esse tema. Portanto, eu não sei, é compartilhar, mas ecrã inteiro. Eu não queria partilhar no Chrome, queria partilhar aqui com... Peço imensa desculpa, mas eu não estou familiarizada com este... Alguém está-se familiarizado mais com o Teams que me possa ajudar? Pensei que era só aqui carregar em partilhar. Ora, deixem-me cá ver. A pessoa já tem o PowerPoint. A pessoa já tem o PowerPoint aberto, não já? Está aberto, sim. Está aberto. Quer abrir aí, professor, tal como estava a mostrar agora? Diretamente aí? Eu estava a abrir, já estava sim. a... Sim. Eu julgo que pôs tela cheia.
Se eu puser em tela cheia, vocês veem? Sim, experimente, por favor. Já pus em tela cheia, estão a vê-lo? Mas agora não está a partilhar, há bocadinho estava. Então pronto, então eu vou partilhar, espera aí, partilhar. Só que aqui diz separadores, ecrã inteiro. Está bem, está bem, está bem, está bem. E agora vamos fazer isso. Já estão a ver? Ainda não. Não? Agora parou de partilhar. Mas estava a partilhar. Não, estava a partilhar, não a apresentação. Estou a partilhar na minha, é isso? Estava a partilhar outras coisas que estavam no seu computador, no seu ecrã, mas que não a apresentação. Mas eu já tenho aberta. Mas agora experimente partilhar, conforme estava a fazer há pouco. Já estou aqui, já estou a perceber aqui. Partilhar. Agora já vocês já veem. Já veem, não já? Exatamente, agora sim, agora naquele modo, exatamente, isso mesmo, obrigado. Muito bem. Só que isto depois não me vejo a mim. Mas enfim, vou falar na mesma aqui, só vejo tudo no meu ecrã. Confesso que gostava mais do Zoom, mas pronto. Portanto, nós aquilo que vamos dar na nossa pós-graduação é a regulação da imigração. A imigração implica o quê? Implica que alguém saia de um país e entre num país que não seja o da sua nacionalidade, mas não é entrar nesse país para passar férias, ir por um período curto de tempo. Convencionou-se, pelo menos para efeitos estatísticos, e a nossa lei também tem esta abordagem, que a imigração é a entrada e a permanência no país por um período real ou previsto de pelo menos um ano. Portanto, para lá de um ano. E é isso que é estatisticamente importante quando se diz quantos imigrantes é que tem um país. Não são os estrangeiros que entram nesse país. Senão Portugal teria milhões de imigrantes, que não é o caso. E, portanto, é este fenómeno que é uma constante ao longo da história. Sempre houve imigrações. Aliás, todos os países são formados por movimentos mais ou menos intensos de migrações humanas. E a imigração acontece por diversas causas. Por razões económicas, por razões familiares, só estou a citar as mais importantes, ou por razões humanitárias. Ou seja, um estrangeiro tem que viver noutro país porque não pode regressar ao seu país, porque no seu país pode ser, por exemplo, vítima de uma perseguição relevante, sei lá, por causa das suas opiniões políticas, por causa da sua cor, da sua religião, o que for. E então é um refugiado. Mas também pessoas que fogem, por exemplo, de uma situação não de perseguição, mas de violação de direitos humanos básicos, a começar pelo direito à vida, que é o que acontece, por exemplo, quando existe uma situação de conflito armado, em que o facto de a pessoa regressar ao seu país sujeita, no limite, a perder a sua vida. E, portanto, tudo isto entra, se quisermos, no asilo, na proteção. Ao contrário do que acontece com as imigrações por razões económicas ou familiares, em que os Estados têm uma grande margem de discricionariedade na determinação de quem, como, quando e que condições as pessoas devem preencher para fixar residência no território, em relação àquelas pessoas, àqueles estrangeiros que não têm outra opção senão migrar, ao chamado imigrante forçado, aqui as competências do Estado e a sua discricionariedade é muito limitada pelo direito internacional e por obrigações, se quisermos, ligadas à proteção dos direitos humanos. E, portanto, aí os Estados não podem dizer eu não quero que tu vivas aqui ou eu vou-te expulsar. Têm que acolher estas pessoas. E isto está tudo refletido no direito também de asilo. Há princípios gerais que nós vamos dar e que nos permitem compreender a lógica, se quisermos, de uma
lei de imigração. A lógica é esta: não existe no direito universal dos direitos humanos nenhum direito à emigração com com I. Existe sim o direito de eu sair do meu país e de eu regressar do país da minha nacionalidade. Isso está consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos e numa série de instrumentos internacionais. Mas há aqui um grande paradoxo: é que eu tenho o direito de sair do meu país e de regressar a ele, mas não tenho o direito à imigração com I, ou seja, o direito a entrar no território de um Estado que não sou nacional. Por outro lado, o direito universal dos direitos humanos também garante o direito que qualquer pessoa tem a procurar asilo e a beneficiar de asilo, ou seja, de proteção. Mas não impõe claramente uma obrigação de um Estado de conceder essa proteção. Portanto, há aqui um grande paradoxo, se quisermos. Aqui vale muito a prerrogativa soberana que os Estados têm de fixar as condições de entrada e permanência dos estrangeiros no seu território. No entanto, a evolução do direito fez que esta prerrogativa soberana, que é reconhecida como inerente à soberania territorial de qualquer Estado, que é controlar as suas fronteiras, decidir que não nacionais podem entrar, em que condições, etc., isso foi, ao longo dos tempos, esta prerrogativa limitada. Por exemplo, em primeiro lugar, no que a Portugal diz respeito, é limitada pela sua integração na União Europeia, porque o direito da União Europeia impõe ao Estado português, como impõe aos outros Estados-membros, a obrigação de reconhecer o direito de qualquer cidadão da União Europeia, de outro Estado-membro, que também é um estrangeiro, a fixar residência no nosso país. E, portanto, e não só do cidadão da União Europeia, mas também dos membros da sua família, independentemente da sua nacionalidade. E, por isso, para esta categoria de estrangeiros, vigora um regime especial, que não assenta no princípio de que um estrangeiro só pode residir em Portugal se o Estado português lhe der autorização. Não. Esse regime especial confere-lhe um direito e impõe muitas limitações ao Estado em sede de expulsão. E, por outro lado, a proteção dos direitos humanos, que são reconhecidos a qualquer pessoa e que, sobretudo a seguir à Segunda Guerra Mundial, tiveram uma evolução muito significativa. E é a proteção desses direitos humanos que, por exemplo, pode limitar o direito que um Estado tem de expulsar estrangeiros, ou mesmo impor a um Estado a obrigação de autorizar a entrada e residência de estrangeiros. É o caso, por exemplo, do princípio do non-refoulement. É um princípio universal do direito que proíbe de forma absoluta, portanto aqui não há exceções, um Estado de expulsar, afastar, repelir, não importa de que forma, um estrangeiro para o território de outro Estado, onde esse estrangeiro possa sofrer uma perseguição ou possa sofrer uma ofensa grave de direitos humanos, porque aí, por exemplo, há uma situação de guerra, há uma situação de violência generalizada. E este princípio hoje não é só um princípio do direito internacional, ele também está consagrado no direito da União Europeia, nomeadamente na Carta dos Direitos Fundamentais, resulta da Convenção Europeia dos Direitos Humanos e depois está consagrado numa série de outras convenções. E isso impede a expulsão dos estrangeiros. Ora, se eu não posso expulsar um estrangeiro, eu vou ter que, de alguma forma, não o posso expulsar, eu tenho que ficar. Pronto. Ou então o direito à proteção da vida privada e familiar de um estrangeiro. Aí não é um direito absoluto, mas em determinadas condições, quando, por exemplo, a prossecução da vida familiar no país de origem é demasiado onerosa, pode impor
ao Estado a obrigação de autorizar a entrada e residência, por exemplo, dos membros da família desse cidadão, tal como resulta da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Portanto, no direito das migrações, e por isso é que vocês vão ter 2 módulos separados, um por direito, sobre o direito, vão ter, quer dizer, se inscreverem na pós-graduação, que se aplica ao imigrante em sentido estrito, àquele que é, chamemos-lhe assim, voluntário, e ao refugiado ou pessoa que carece de proteção internacional, aquela pessoa cujo processo migratório é forçado. E, portanto, e essa distinção é que faz com que tenhamos duas leis que são diferentes, uma lei geral, que é a lei de imigração, que se aplica ao estrangeiro que se estabelece no nosso país por uma razão voluntária, e depois outras leis que são especiais para aqueles que procuram o nosso país procuram a proteção do nosso país, porque não podem regressar ao seu país de origem, porque são refugiados ou porque são pessoas que correm um sério risco de violação grave de direitos humanos. E nós estamos a falar das migrações e eu só gostaria de trazer aqui alguns factos que não são meus, são da Organização Internacional para as Migrações e que é uma agência das Nações Unidas. Hoje fala-se que estamos a viver movimentos de migrações internacionais, ou seja, movimentos de pessoas que vão de um país para o outro, que não é da sua nacionalidade, sem precedentes. É um facto que em termos absolutos assim é, em termos relativos não. No século XIX, cerca de 9 a 10% da população mundial era imigrante, ou seja, vivia num país fora da sua nacionalidade, que foi os anos, fins do século XIX, a partir do século XVIII, da grande expansão, sobretudo da Europa para o mundo, em que milhões de europeus foram para as Américas, quando eu digo Américas, todas elas, América do Norte, Central e do Sul, mas também para países africanos, para a Austrália, para todo o mundo. E é verdade que em 2000 havia apenas 150 milhões de imigrantes, dos quais 14 milhões refugiados, e esses 150 milhões de imigrantes correspondem a cerca de 2,8% da população mundial. Em 2024, portanto um quarto de século depois, nós temos aqui uma espécie de uma duplicação em termos absolutos, mas não em termos relativos. Em termos relativos, a população imigrante, ou seja, os estrangeiros que vivem fora do seu país de origem, do seu país de nacionalidade, representa apenas 3,7% da população mundial. Ou seja, a imigração ainda é uma grande exceção do comportamento humano. O que é que mudou um pouco hoje? A Europa, que durante séculos e até há bem relativamente pouco tempo era um continente de emigração era um continente de origem de migrantes, passou a ser um continente, a par da Ásia, que sempre foi um continente de destino, uma região de destino, a principal região de destino de fluxos migratórios. E as migrações hoje fazem parte, não era assim, antigamente, ou até há relativamente pouco tempo, os europeus saíam, continuam a sair, não é que não continuem a sair, continuam a ir para todo lado, mas a Europa é um grande destino de fluxos migratórios. Para que vocês tenham só uma noção da importância económica, se quisermos, das migrações,
Em 2022 são os dados que existem, não tenho mais atualizados, mas devem ser hoje, este número é superior. As remessas dos migrantes, o dinheiro que eles enviam para os países de origem, fazia qualquer coisa como 831 mil milhões de euros. É uma coisa astronómica. É preciso ter em consciência que em muitos países uma grande percentagem do PIB resulta destas remessas. Tal como até há relativamente pouco tempo, uma percentagem do PIB português, precisamente, tinha origem nas remessas dos nossos migrantes espalhados pelo mundo. Agora, apesar da Europa ser um grande destino um país de destino, o maior país de destino de fluxos migratórios isolado são os Estados Unidos da América. E em segundo lugar, no mundo, a Alemanha. Como países de destino, temos vários países, da Rússia aos Estados Unidos, aos Emirados Árabes. Os Emirados Árabes, naturalmente, têm uma percentagem de população imigrante muito superior à dos Estados Unidos da América, qualquer coisa como 60% ou 70%. Nos países de origem, só o top 10, temos vários países também espalhados. Alguns, como a Ucrânia, a Rússia, que estão aqui muito próximos, uns mais distantes. Mas eu só vos coloquei aqui estes países também de origem para vocês perceberem que nós temos assim aquela percepção que estamos a ser invadidos por fluxos migratórios oriundos de África. Eu podia pôr aqui o top 20 e só aí a partir do finalzinho é que vocês viam um país africano. E na Europa, na União Europeia, quantos estrangeiros, e estrangeiros para a União Europeia são só os nacionais de países terceiros que estavam a residir na União Europeia. Portanto, os cidadãos da União Europeia têm o direito de residir. Havia 29 milhões no final de 2024. Ainda não há dados para 2025. O que representava apenas 6,4% de toda a população europeia. Portanto, aquela sensação de invasão está um bocadinho longe da realidade estatística. Agora, interessa saber, então, quais são os países com uma maior percentagem de estrangeiros na sua população? O Luxemburgo, com 47%, Malta e Chipre estão no top 3. E de onde é que vêm estas pessoas? Vêm da África? Não, vêm da Ucrânia. Já antes da guerra era assim. A Ucrânia sempre foi a maior comunidade, se quisermos, de estrangeiros na União Europeia. Da Turquia, de Marrocos, da Síria, por causa da guerra, China, Índia, Colômbia, Brasil. Agora o Reino Unido tem que estar aqui porque ele não pertence mais à União Europeia e à Albânia. Como vêem, no top 10 também não vêm países da África subsaariana. Embora vocês vejam muitas imagens nas televisões, nos meios de comunicação, nas redes sociais, de pessoas subsaarianas a tentar desesperadamente entrar na Europa. A Europa também acolhe um número significativo de pessoas que pedem asilo. E Portugal? Portugal hoje é um país de destino de fluxos migratórios. Os últimos dados indicam que cerca de 1,5 milhões, mais de 1 milhão de pessoas sejam titulares da autorização de residência ou pelo menos elegíveis para isso. E quais são as suas principais nacionalidades? O Brasil. O Brasil. Pois, os países de origem sempre dos nossos fluxos migratórios, que são Angola, Cabo Verde, o Reino Unido. E depois a Índia, a Itália, isto para as principais nacionalidades. E também notamos que ao longo dos anos as pessoas que pedem proteção internacional no nosso país são as três principais, têm aumentado sempre, durante anos andámos nos 200, 300, 400, 100 por vezes, e de repente começamos a ter uma realidade diferente,
com um número cada vez crescente. Agora, as migrações, elas são inevitáveis num contexto geopolítico e também de envelhecimento demográfico da Europa. A sua regulação da migração e do asilo é hoje uma competência partilhada com a União Europeia e que harmoniza a legislação dos Estados-membros. E por isso nós temos leis, temos um regime geral, que é a Lei 23 de 2007, que foi alterada por último pela Lei 55 de 2025, que tem a ver mais com as competências da PSP em sede de expulsão, pela introdução do Entry-Exit do sistema de registros de entradas e poderia ser já outra, mas entretanto houve um chumbo do Tribunal Constitucional e está neste momento em negociação no Parlamento. Mas seguramente daqui até ao final do ano vamos ter uma nova alteração desta lei, se por acaso o Sr. Presidente da República a promulgar. E portanto temos um regime geral, que é a Lei 23 de 2007, que foi alterada múltiplas vezes, por último aqui em 25. Depois temos regimes especiais. O direito de asilo, que hoje é regulado por uma lei de 2008, e o asilo é a doutora Mónica que vai tratar desta área. E depois outro regime especial, especialíssimo de corrida, que é o regime da livre circulação e residência dos cidadãos da União Europeia e equiparados, por exemplo, cidadãos suíços, da Noruega, do Liechtenstein, da Islândia e os membros da sua família, que são os seus privilegiados. E na entrada e permanência de nacionais, nós temos que ter vários regimes em mente. Uma coisa é as pessoas que pretendem entrar aqui até 3 meses, ainda não são imigrantes. E aí tem que preencher uma série de requisitos. Depois querem ficar aqui mais de 3 meses, mas menos de 1 ano. Também há aqui outros regimes, são regimes já mais nacionais. E depois, mais de 1 ano, que é a imigração. E é aqui que entram as autorizações de residência, em que a regra é as pessoas virem com visto de residência do seu país de origem, uma vez entrados, pedem uma autorização de residência. Mas depois existem vários regimes de regularização. Uns que foram o chamado da manifestação de interesse, que foi revogado no ano passado, mas mantém-se outros regimes de regularização, como o do artigo 122, que cobre imensas situações, ou um regime excepcional e discricionário que ainda se permanece. E depois um regime especial que é para o cidadão da CPLP, que ainda não foi revogado e que a lei hoje prevê que tenha entrado legalmente, mas que também está para ser alterado para deixar de existir. E, portanto, com isto eu terminava a minha apresentação e passava a palavra à professora Mónica Farinha. Olá, eu estou aqui, peço desculpa, tive que desligar a câmara porque fui saindo e com medo de não conseguir depois partilhar a apresentação, não queria. Então. E, portanto, não sei se queriam colocar alguma questão. Não sei se alguém quer, participantes. Pronto, como vos disse, a pós-graduação ela vai abordar, sobretudo numa perspectiva mais jurídica, todas estas matérias e iremos começar no mês de novembro em regime
não presencial, portanto em regime, porque temos sempre alunos que são das mais variadas proveniências e de fora de Portugal, e para poder permitir que pessoas que não vivem em Lisboa também possam fazer esta pós-graduação. É uma pós-graduação que vai decorrer entre o mês de novembro e o mês de fevereiro, termina sempre com um exame, por uma razão muito simples. Eu sei que não é comum nas pós-graduações, porque às vezes há trabalhos ou assim, quer dizer, vocês podem participar e ter um certificado de participação se não se quiserem submeter a exame, mas não há nada como para aprendermos, como ter uma certa pressão de fazermos provas. E isso vai-vos obrigar a estudar, se quisermos, a manter-vos sempre a par e a estudar, e portanto não é um exame que seja extremamente difícil, não vai ser assim nenhuma surpresa, porque muitos casos práticos e muitas coisas nós vamos abordar nas aulas e durante as aulas, mas é uma forma, se quisermos, objetiva de avaliação da pós-graduação. E, portanto, com isto passava a palavra ou o microfone à professora Mónica Farinha. Professora Constança, há aqui uma colega a perguntar que dia do mês de novembro começa o curso. É assim, vai depender do número de inscritos, mas em princípio seria na primeira semana de novembro, em princípio, mas depende muito do número de coisas. Portanto, mês de novembro, mês de dezembro, claro, depois há férias de Natal, isso a universidade está fechada, depois o mês de janeiro e depois fevereiro. E termina em fevereiro, mas eu gostaria que este curso se iniciasse logo no início de novembro. Pronto, então agora passa à doutora Mónica Farinha. Vou tentar partilhar aqui a apresentação. Estão a conseguir ver? Vamos, sim, senhor. É só colocar aqui em ecrã. Então não estou a fazer bem. Aqui tem uma, aqui embaixo tem aqui Sim. uma espécie de uma... Modo de visualização. A seguir a notas, depois tem um íconezinho, 2, tem 4 quadradinhos, tem um livrinho, é logo a seguir ao livrinho. Cá embaixo, doutora Mónica, exatamente. É no Ok. outro à direita. Não, Não. era no outro. Não, era no outro. No outro ao lado Então. desse. Oh, meu Deus. Só um bocadinho, tenham paciência, peço muita desculpa. Agora perdi apresentação, mas não faz mal. Está aqui, ok. Já estava. Tá. Está bem agora? Não, agora tem Aqui. que ter um íconezinho. Não, esse. Mesmo. Ok, Tá. perfeito. Peço muita desculpa pela demora aqui na partilha. A professora Constança estava a referir o exame e, obviamente, faz sentido porque assim há uma melhor preparação e um esforçozinho acrescido no âmbito da pós-graduação. O direito de asilo integra também o exame e através de um caso prático. E tenho que vos sossegar porque para pelo menos não estejam preocupados com direito de asilo, porque o caso prático que sai no exame é algo que vai ser muito debatido e muito praticado nas aulas da pós-graduação.
até porque o objetivo no âmbito desta pós-graduação é que seja, ou que tenha uma abordagem muito prática. Por isso, as aulas serão sempre enviadas antes da data da aula. Todas as notas são partilhadas antes, todos os documentos, os PowerPoints, tudo o que há relativamente a cada componente da matéria, precisamente para, querendo, possam preparar-se antes das aulas e ficam desde logo com toda a matéria. Eu tenho o prazer de falar deste tema do direito de asilo. É um tema muito atual, é um tema muito interessante, embora eu seja suspeita quanto a isso, mas também muito relevante, aliás, como se depreende da apresentação da professora Constança. É relevante não apenas pelas razões históricas que todos conhecem, mas também por razões políticas, por razões geográficas, por razões de direito e também de direitos humanos, por razões sociais, por razões económicas também, como facilmente se percebe na apresentação da professora Constança. Tal como refere o título desta pós-graduação e do tema de hoje, as migrações internacionais na era da mobilidade, o direito de asilo é um tema que também está diretamente relacionado com a mobilidade, tendo em conta os movimentos internacionais deste grupo de pessoas que têm necessidades de proteção internacional. E é exatamente por aqui que se começa, e a esse respeito eu gostaria de chamar a atenção para estas imagens que vêm aqui no ecrã. Antes de enquadrar os objetivos, as duas primeiras são imagens do século XX e a terceira é já do século XXI. A primeira foto é de 1999 e tem a ver com a guerra no Kosovo e estão aqui refugiados a andar na linha do comboio. Na altura, 1 milhão de civis foram forçados a sair do Kosovo e aqui estas pessoas estão a atravessar a fronteira para a Macedónia em busca de proteção que não encontravam no seu país de origem. A imagem central é uma imagem que provavelmente reconhecerão de filmes ou de outros registros históricos, é uma imagem da Segunda Guerra Mundial e vemos aqui uma série de refugiados a embarcar na década de 40 para um país fora da Europa, também em busca de proteção. E a última imagem é aquela que fica mais próximo de nós, é de 2022, e é uma foto tirada em Kharkiv, na Ucrânia, e também num processo de fuga decorrente da invasão por parte da Rússia. Claro que aqui muitas outras imagens podiam ser apresentadas. Todas estas imagens se situam na Europa. Às vezes parece um bocadinho estranho falar de refugiados na Europa, mas como vimos rapidamente, há alguns anos ninguém imaginaria que esta última imagem seria possível. Ainda assim, a Europa tem sido central na questão dos refugiados. Historicamente, é a partir da Segunda Guerra que o sistema internacional de direito de asilo é desenvolvido. É também na Europa que a Convenção de Genebra, que é o documento mais determinante nesta matéria, é pensado e discutido por plenipotenciários e a Europa continua a ser uma solução regional que pode ser estudada também no âmbito do asilo.
Ora, estes são os objetivos, como eu estava a referir, sempre que possível, é muito importante recorrer a casos práticos ou até ao dia a dia do trabalho do CPR. Estes são os objetivos, e tendo por base estes objetivos, os temas a analisar dividem-se em 4 áreas: na proteção internacional, na determinação da proteção, a proteção em Portugal e as soluções, ou soluções para esta temática, como vamos ver melhor seguidamente. Começamos, o primeiro tema é a proteção internacional, e proteger a sua população é uma das responsabilidades primárias de qualquer Estado. E, como eu referi há pouco, até nesta perspectiva mais histórica, o próprio conceito de proteção internacional acompanhou a história do século XX, devido a uma série de acontecimentos que também tiveram lugar maioritariamente na Europa. A Guerra dos Balcãs, a Primeira Guerra Mundial, a Guerra Civil Espanhola, mas sobretudo a Segunda Guerra Mundial. E, devido a todos estes acontecimentos, houve uma evolução que levou ao desenvolvimento e ao estado do sistema internacional de asilo. Então, de um assunto que pertencia à jurisdição interna de cada Estado, decorrente do princípio de soberania que a professora Constança também referiu, passou a ser tratado como um assunto da cooperação internacional. Era um assunto que pertence agora aos Estados no seu conjunto. De respostas institucionais que eram fragmentadas, que não eram permanentes e que eram parciais, que pretendiam apenas responder a uma questão concreta, por exemplo, aos refugiados decorrentes da Revolução Russa, passou a existir uma resposta estável institucional, que atualmente continua a ser o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. E de uma definição de refugiado temporária e sectorial por grupos, continuando o exemplo que dei anteriormente, seriam, por exemplo, os refugiados da Revolução Russa. Desta definição temporária e sectorial passou-se para uma definição universal de refugiado, o que significa que qualquer pessoa que cumpra os critérios desta definição deverá ser reconhecida como refugiado. Como a professora Constança referiu relativamente às migrações, também o asilo é uma constante da história da humanidade, porque, na verdade, nunca houve períodos isentos de perseguições, isentos de conflitos, pelo que o direito de asilo sempre fez sentido e ainda continua a fazer. Assim, em primeiro lugar, vamos debruçar sobre a vertente institucional, sobre o Acnur, sobre o seu mandato, sobre a sua evolução. E, seguidamente, vamos dedicar-nos então à vertente jurídica, que ocorre através de instrumentos convencionais, instrumentos domésticos, etc., que vão definir qual é o conceito de refugiado, mas também o seu estatuto jurídico. Obviamente, aqui temos que nunca esquecer que não são apenas estes instrumentos que eu vou aqui referir, mas todos os instrumentos de direitos humanos são relevantes nesta matéria, que servem para interpretar, para complementar, para definir também o conceito de proteção internacional. Por exemplo, a jurisprudência, as legislações nacionais. Todos estes instrumentos são muito importantes para se ter então a dimensão do estatuto jurídico de refugiado. Como já deu para perceber, se proteger a população é uma das responsabilidades de cada Estado, quando há falhas nessa proteção nacional, é necessário a proteção internacional. E assim,
a evolução foi no sentido de ser a comunidade internacional que tem o dever de reconhecer esta situação de impossibilidade do Estado Nacional proteger o seu cidadão e garantindo a proteção internacional. Assim, de uma forma muito breve, a proteção internacional é esta substituição temporária pela comunidade internacional da proteção nacional que determinado país não consegue garantir aos seus cidadãos, porque não quer, no caso de uma perseguição política, religiosa, ou outra, ou porque não pode. Por exemplo, no caso de um conflito armado que decorre nesse país. Ainda na vertente jurídica, vamos analisar as várias soluções regionais que, neste caso, e de forma interessante, têm muito a ver com os próprios continentes, e neste caso analisaremos as soluções regionais relativas à África, à América e, obviamente, à Europa. As soluções regionais são soluções muito interessantes porque acabam por refletir necessidades que são específicas a cada região e estão também ligadas a contextos históricos regionais e tendo em conta que são situações diferentes, em contextos diferentes, permitem assim alguma flexibilidade e também ultrapassar algumas limitações e obstáculos em detrimento de uma visão mais global. Não há aqui qualquer contradição com o regime internacional, porque estas soluções regionais, estes regimes regionais, acabam por complementar o regime internacional e ampliam, em muitos casos, a definição de refugiado. No caso da Europa, a proteção temporária será também analisada até pelo impacto que teve como resposta à invasão da Rússia à Ucrânia, mas também o Pacto Europeu para as Migrações e Asilo, sem dúvida, vai ter um grande impacto em todos os países e, portanto, é sem dúvida um tema muito importante. Words Matter tem a ver com a própria definição de refugiado, a utilização do termo refugiado também por relação com outros conceitos. É claro que numa linguagem habitual ou normal, nós podemos recorrer ao termo refugiado para definir uma série de situações, mas juridicamente não é bem assim. E, portanto, saber o que é um beneficiário de proteção internacional, o que é um refugiado, o que é alguém com proteção temporária, a utilização dos conceitos de forma correta e a linguagem é também muito importante, não só para enquadrar os diferentes conceitos, mas também para, quando se discute o tema, representar que cada palavra tem efetivamente uma definição e traz associado um conceito. No âmbito desta temática, vamos também falar sobre grupos particularmente vulneráveis, no caso, as mulheres e as crianças. Não porque a violação dos direitos das mulheres e das crianças ocorra em maior escala, mas porque são alvos mais fáceis e são muitas vezes utilizados como táticas de guerra e expostos a violência muito, muito específica. Obviamente, quando se fala de refugiados, existe sempre esta percepção que estamos a falar de um grupo particularmente vulnerável, e é verdade, porque independentemente do género, da idade, dos fundamentos que levaram alguém a fugir, todos têm, obviamente, os mesmos direitos de proteção. Mas na prática, nem todas estas pessoas enfrentam os mesmos problemas. E esta vulnerabilidade pode decorrer de uma série de fatores. Pode ter a ver com a situação no país de origem, pode ter a ver com o perigo
e as situações que enfrentaram durante a fuga, e pode ter também a ver com a situação que enfrentam no país de acolhimento e que acabam por afetar as pessoas de forma diferente. O que é importante aqui é que a vulnerabilidade relativamente aos refugiados não deve ser considerada um estado permanente, isto é, não convém limitarmos os refugiados à sua vulnerabilidade, e isto é um aspecto que vamos também discutir. No âmbito do segundo tema, que é a determinação da proteção, chamava também a vossa atenção para este póster do Acnur, é uma campanha da década de 80, e a ideia é encontrar aqui no meio dos bonequinhos Lego quem é que é o refugiado. E obviamente ninguém traz um escrito na testa que é um refugiado, e portanto a ideia é que todos podemos vir a ser refugiados. Esta componente da pós-graduação é uma componente muito importante, porque se através do conceito de refugiado conseguimos entender a qualificação, isto é, quem é que pode ser qualificado como refugiado, na determinação da proteção, vamos analisar qual é o processo para que essa qualificação seja obtida e quais são os critérios jurídicos relevantes nesta determinação. Quer no Estatuto do Acnur de 50, quer na Convenção de Genebra de 51, quer no protocolo também de Nova Iorque de 77, não há normas quanto aos procedimentos legais para a determinação do Estatuto. Isto acontece porque os Estados decidiram, também decorrente do princípio de soberania, reservar para si a escolha destes procedimentos, que obviamente tem implicações no estatuto jurídico. Todavia, não estamos a falar de um domínio sem regras. Portanto, os Estados continuam sempre a estar sujeitos a um conjunto de vinculações que são relevantes, quer decorrentes das normas de direitos humanos, quer decorrente da finalidade da Convenção de Genebra, de jurisprudência relevante, etc., etc. E todos os procedimentos também deverão acautelar uma série de princípios, designadamente a acessibilidade. Portanto, não é possível criar obstáculos ao acesso do processo de determinação, quer estes sejam físicos, quer estes sejam jurídicos, o que obviamente pode constituir uma violação da obrigação por parte dos Estados do acesso ao procedimento, o mesmo relativamente ao acesso ao território. E também questões que têm a ver com o princípio da justiça e da eficácia. Os processos devem ser claramente estabelecidos, claramente descritos, e obedecer uma série de princípios, como a professora Constância mencionou, o princípio do non-refoulement, mas também o princípio da confidencialidade, a reação a uma decisão desfavorável. Agora, como compreenderão, estamos a falar de um processo com especificidades. Isto porque habitualmente haverá limitações quanto aos meios de prova. Se pensarem numa situação de perseguição, provavelmente chegarão à conclusão que será muito difícil apresentar meios de prova. Dessa prova estar disponível, portanto, há especificidades quanto às limitações e quanto à disponibilidade dos meios de prova. Depois, este processo de determinação é um processo complexo, isto porque há fatores legais, obviamente, a ter em conta, mas também fatores culturais, fatores linguísticos, porque até pelas nacionalidades que viram, há sempre aqui na intervenção, durante a determinação, a intervenção de um intérprete ou de um tradutor, fundamental para o estabelecimento dos factos. Ainda um aspecto importante quanto ao procedimento de asilo é que
não está apenas em causa a situação concreta, mas também um juízo prospectivo, isto é, não está também em causa a análise de um risco futuro, caso a pessoa regresse ao seu país de origem. Eu estava a falar relativamente ainda à determinação de refugiados, e a identificação da necessidade de proteção internacional tem estas duas fases que aqui vêm. Em primeiro lugar, o estabelecimento dos factos, e aí isso só é possível através de uma entrevista e de uma descrição factual muito rigorosa por parte de quem apresenta o pedido de proteção, e uma segunda fase em que há uma análise jurídica dos requisitos que são constitutivos do estatuto de refugiado ou da proteção temporária. E, portanto, na primeira fase e no estabelecimento dos factos, os critérios juridicamente relevantes são aqueles que já conhecem certamente: meios de prova, a quem compete o ónus da prova e a credibilidade, que é muitíssimo importante, bem como o princípio do benefício da dúvida. E são todos estes mecanismos que nós iremos analisar. Mas também é muito relevante a situação nos países de origem, porque para além de um contexto mais subjetivo que tem a ver com os factos que o requerente encontrou, enfrentou ou teve conhecimento, existe este contexto objetivo que tem a ver com a situação específica naquele país de origem, e que é um apoio fundamental para conhecer o país de origem do requerente. Pode ser fundamental para complementar as suas declarações, uma vez que as declarações do requerente são a primeira fonte de informação, e depois, claro, as fontes também aqui serão muitíssimo importantes. Depois analisaremos a situação da proteção em Portugal. Esta imagem que aqui junto tem a ver com uma dimensão integrada de proteção, e que vai um bocadinho além da questão do estatuto legal, pois, para além do acesso ao território e da identificação das necessidades de proteção, que é aquilo que se pretende com o procedimento, há também todo um sistema de asilo, isto é, acolhimento, identificação de vulnerabilidades, se há ou não liberdade de circulação, se há ou não acesso à saúde, à educação, ao trabalho. Portanto, é esta dimensão integrada de proteção que também se vai falar relativamente a Portugal. É uma longa história, porque o papel de Portugal no acolhimento de refugiados é algo que se encontra bem documentado atualmente, desde a Guerra Civil Espanhola, da Segunda Guerra Mundial. Portanto, é uma realidade que, enfim, já tem longos anos. Vamos falar também do perfil dos requerentes espontâneos e também das estatísticas. Trago-vos aqui, por exemplo, os dados mais recentes relativamente a 2025, mas também para terem esta ideia relativamente ao contexto, que é do aumento quantitativo do número de pedidos de proteção. Claro que, se compararem estes números com aqueles que a França, ou a Espanha, ou a Alemanha têm, verão que não há necessidade de recorrer a alarmismos ou até a discursos um bocado alarmistas, uma vez que Portugal não está a ser invadido por refugiados, como os números comprovam, e continua a ser um dos países na União Europeia com o menor número de pedidos anualmente.
Relativamente ao contexto da proteção em Portugal, é também importante referir que há uma diversificação deste conceito de proteção, isto porque, para além do estatuto de refugiado, da proteção subsidiária, da proteção temporária, Portugal tem também participado nos mecanismos de solidariedade da União Europeia, como a recolocação, tem acordos ad hoc no âmbito dos resgates humanitários no Mediterrâneo, acolheu menores não acompanhados em campos de refugiados da Grécia, participou na evacuação humanitária do Afeganistão, participa ainda no acolhimento de estudantes sírios através de vistos humanitários, portanto, tem também um programa de reinstalação. Por isso, como veem, para além deste âmbito do Estatuto e da proteção subsidiária, Portugal tem este entendimento de um conceito de proteção mais alargado. Vamos analisar a lei do asilo, que a professora Constança já referiu, designadamente quanto ao procedimento, direitos e deveres, e aqui, mais uma vez, vai ser um exercício interessante também, tendo em conta aquilo que se sabe, ou o impacto que o Pacto Europeu vai ter. Finalmente, a última componente tem a ver com as soluções para a proteção. Obviamente, quando se fala desta diversificação da proteção em Portugal, já se está a enquadrar aqui algumas das soluções duradouras. E, na prática, estas soluções duradouras não são novidade, já constam do Estatuto do Acnur de 1950, que enquadrava, no âmbito do seu mandato, a procura de soluções permanentes. São estas três: o retorno voluntário, que é a melhor solução, que é aquela que a maioria dos refugiados desejam, que é regressar ao seu país de origem, mas que nem sempre é execuível essa possibilidade. A integração no país de acolhimento, e aqui parece importante este póster também do Acnur, também da década de 80, quanto à relevância da integração, mas aqui já na perspectiva da sociedade de acolhimento, que os refugiados trazem muito mais para os países de acolhimento do que aquilo que às vezes se pensa. E, finalmente, a reinstalação, que decorre também do mandato do Acnur e que, na prática, é a possibilidade para um refugiado ser reinstalado num segundo país de asilo, quando a integração no primeiro país de asilo é impossível, e que, por essa razão, é considerado um mecanismo de proteção. Claro que em todos estes, ao longo da pós-graduação, vamos falar muito da situação em Portugal, mas de uma maneira final eu gostaria de chamar a vossa atenção para este aspecto, que não quer demais sublinhar. O direito ao asilo e à proteção é um direito humano, está sedimentado e bem estabelecido no direito internacional, na legislação europeia e na legislação nacional. É importante recordar que o direito de asilo não protege apenas aqueles que são hoje perseguidos, mas também aqueles que ainda não sabem que virão a ser, e, portanto, é um direito que é presente, mas também tem sempre esta perspectiva de futuro. E também não esquecer que os instrumentos de direitos humanos são todos muito relevantes para atingir aqui os equilíbrios e os compromissos necessários, porque ainda não existe esta obrigação de cooperação ou de solidariedade internacional, e, portanto,
temos estes instrumentos jurídicos como base para este reconhecimento e para esta implementação como direito humano. Depois, trago-vos aqui esta frase que na prática resume de forma sucinta a relação entre o direito de asilo e direito à proteção e direitos humanos. Isto é, os direitos humanos constituem o cerne da determinação do Estatuto de Refugiado. E esta Sadako Ogata resumiu de forma feita porque é que os direitos humanos são transversais a todas as situações que os refugiados enfrentam. Claro que é muito importante também manter algum realismo e, portanto, quando se fala em soluções para esta matéria, é sempre manter os pés na terra e perceber que todas as soluções são de âmbito político e não humanitário. Isto porque a assistência humanitária não é a solução para as crises humanitárias que nós estamos a ver, e estas só serão resolvidas através de soluções políticas, e por isso mesmo a ação humanitária, porque obviamente quando se analisam as situações que estão a acontecer neste momento, esta ação humanitária, sem estar inserida num quadro estratégico, num quadro político que seja mais vasto, acabam por perpetuar estas situações sem solução à vista. E, obviamente, o direito de asilo é uma das possibilidades para resolver as situações que vão acontecendo. Quanto à abordagem humanitária, o que aqui está em causa, e agora contra mim falo, porque estive sempre a falar de refugiados como um grupo, na verdade a ideia é que os refugiados sejam vistos como pessoas e não como uma categoria genérica de pessoas. Obviamente não foi o que eu fiz aqui, mas peço a vossa desculpa. Porque o objetivo era que também não fosse muito demorada a falar sobre este assunto. Não sei se tem alguma questão, penso que passei o tempo, mas foi um prazer falar com vocês, e se tiverem alguma questão, estejam à vontade. Muito obrigada, professora Mónica Farinha. Eu penso que não sei de alguma questão. Vamos então dar por terminado este webinar. Vocês podem consultar no site da Autónoma Academy todas as informações disponíveis sobre esta pós-graduação, bem como os contactos, caso tenham interesse. De qualquer das formas, foi um prazer estar aqui hoje convosco. Espero que nos venhamos a encontrar na pós-graduação, não é? Isso, espero que... Dar uma cara a estes nomes. Sim. Digo eu com a câmara desligada, mas enfim. Não sei, boa noite. não. Sim, boa noite. Boa noite, doutora Constância, doutora Mônica, é um prazer enorme. Armando. Sim, doutora. É um prazer enorme voltar a ouvir de novo as doutoras. Fiz parte da graduação, não é? Não percebo, doutora. O Armando foi meu aluno. Sim, fiz parte. A questão agora? Eu tenho uma questão para a doutora Mônica. Sim. Eu tenho acompanhado os relatórios que o Conselho de Proteção do Refugiado, acho que é isso, que o Conselho de Proteção do Refugiado apresenta sempre a partir das suas páginas, rede social, a partir do seu site. Mas, doutora Mônica, temos notado ultimamente, eu trabalho pela imigração aqui em Angola,
temos notado ultimamente, segundo algumas avaliações que eu tenho feito, muitos pedidos que é feito de refugiado a partir do aeroporto em Portugal Sim. são recusados de uma ou outra forma, como que as pessoas que têm pedido o asilo, os refugiados que têm proteção internacional, não são concedidos porque tem tido várias burocracias a partir dos oficiais de serviço, a atual PSP, que antigamente era o CEF, que o pessoal tinha Sim. mais domínio da área e tinha a compreensão da matéria, mas agora temos recebido vários relatórios e o pessoal em serviço da PSP tem bloqueado, dificultado os contatos imediatos das pessoas que têm pedido a proteção internacional para ter contato com os advogados. E se tem um advogado aqui em linha, pode confirmar que isso é um problema sério que aconteceu nos aeroportos, principalmente o aeroporto Humberto Delgado, o aeroporto do Porto, tem esse problema. Então, gostaria de saber, perante a doutora Mônica, se a doutora Mônica tem recebido alguns relatórios ou algumas reclamações na parte dos advogados sobre esse ponto, porque é um ponto que tem que ser visto. Não, por parte dos advogados, não. Nós temos recebido informações diretamente por parte dos requerentes, porque nos contactam e informam que têm tido problemas a apresentar pedidos de proteção e nós contactamos diretamente a AIMA. Isto porquê? Porque quando a AIMA, quando o CEF é extinto, criaram-se estas novas competências. A AIMA tem a competência pelo procedimento, portanto, para decidir se aquela pessoa tem ou não necessidades de proteção internacional, mas é a PSP que está nos postos de fronteira e, portanto, os pedidos são encaminhados pela PSP para a AIMA. Se quer que lhe diga, eu não consigo muito bem perceber onde é que está o problema, porque a PSP, na prática, chuta para a AIMA e a AIMA devolve para a PSP. O importante aqui é que a AIMA saiba que há alguém que está a tentar apresentar um pedido de proteção e esse pedido não está a ser aceite. Fazer o mesmo relativamente à hierarquia na PSP e fazer o mesmo também relativamente à Provedoria de Justiça. Porque a Provedoria de Justiça tem um mecanismo que faz visitas e que acompanha a situação no aeroporto, não apenas quanto às condições, mas também quanto à possibilidade ou não de apresentação de pedidos. É o que nós fazemos, francamente é o que nós fazemos. Contactar a AIMA, contactar a hierarquia da PSP e a Provedoria de Justiça. Doutora Mônica, Diga. desculpa só, doutora Mônica. A questão é a seguinte: nós temos vários requerentes de pedido de proteção internacional sem domínio da matéria, e na qual muitos deles não conseguem perceber como é que podem entrar em contato com a AIMA. Ele acha que quando chega para o aeroporto, o oficial da PSP está disposto para responder, para poder auxiliar na mesma questão. Mas alguns oficiais da PSP não conseguem corresponder os certos pedidos. Nós, às vezes, enquanto aqui em Angola, no aeroporto internacional de Angola, nós recebemos certas situações de algumas pessoas que são reembarcadas e vão, explicam os seus motivos, nós conseguimos compreender que essa pessoa, Então, estando no Estado português, foi para pedir um pedido de asilo, pedido de proteção internacional. A lei é muito clara. Quando alguém chega a um aeroporto ou um posto de fronteira, não importa, e pede asilo, entra logo num outro caminho. Ele não pode ser, pura e simplesmente, reembarcado, não importa para onde. Então, eu sugeria que, caso seja aquilo que eu estava a referir, contactar a AIMA, a PSP e a Provedoria de Justiça, estava a referir-me aos advogados que vão acompanhar as pessoas. Aos próprios requerentes, eu aconselhava o contacto do CPR. Mas no aeroporto, tanto quanto nós sabemos, estão presentes advogados de escala e está presente também a OIM. E eu creio que quer a OIM, quer os advogados de escala, sempre que têm ou contactam com pessoas que querem apresentar um pedido de proteção,
fazem também essa ligação junto da PSP. E mais, acrescentando àquilo que a professora Constância estava a dizer, uma pessoa não tem sequer que apresentar um pedido de asilo de uma forma muito jurídica. Basta algumas palavras-chave, como proteção, não posso regressar ao país de origem, isso é suficiente para que se dê início ao procedimento. Sim. Mas é assim, as situações que conhecer é escalar essas situações que conhece. Sendo certo que o pedido de proteção deve ser apresentado pelo próprio, obviamente, portanto, sim. Mas ele nem precisa fazer nenhum requerimento. Não, ou, não, não, não. ou assim, basta dizer, nem precisa dizer a palavra mágica asilo. Asilo, exato. Eu quero asilo, tem que parar ali imediatamente o processo de reembarque. Ele vai ser submetido a um processo acelerado, é certo, a um processo de fronteira, mas que não são os senhores da PSP que decidem. Vão decidir, exatamente, é a AIMA. Decidem Ok. e se a AIMA e essa pessoa com apoio e o CPR tem que ser imediatamente informado pela Sim. AIMA. E se a AIMA considerar, em caso de dúvida, deixa entrar para ir para um procedimento de asilo. Portanto, essa atuação, Armando, de pessoas RIMBER que carecem de proteção ou pretendem ter proteção e são reencaminhadas num procedimento de controle de fronteiras, de recusa de entrada, é uma situação que não é legal quando as pessoas são suscetíveis de poderem ser elegíveis, depois se vão ser ou não é outra história, para um procedimento de asilo. Mas o Armando tem razão, o facto da PSP estar agora com esta competência tem criado aqui. Eles têm que ter formação, não podem só ler. E tiveram. As normas sobre a recusa de entrada na lei de imigração. Pois, eles tiveram formação, mas, enfim. Leiam então a lei de imigração e o seu artigo 1º ou 2º que diz logo, sem prejuízo. Exato. Exato. Mas às vezes a teoria é uma coisa, a prática é outra e, enfim. Pronto, eu acho que terminávamos agora e, como vos disse, para informações mais detalhadas podem ir ao site da Autónoma Academy, onde estão todas as informações sobre esta pós-graduação, bem como os contactos, os e-mails, os números de telefone, etc., por causa de algumas questões que me foram aqui colocadas que eu não consigo responder, como, por exemplo, métodos de pagamento para quem está em Angola e coisas assim do género. Mas não é, ou seja, nós já temos tido alunos de vários países a frequentar a nossa pós-graduação e é isso. Portanto, espero poder receber-vos, não todos, seguramente, mas aqueles que o desejarem nesta pós-graduação, que acho que é interessante e tem tido sempre bastante sucesso ao longo destes últimos anos. E este é um tema interessante, é um tema que é muito atual e que, como vos disse, é um tema que nos vai acompanhar, não é conjuntural. Portugal é um país de destino de fluxos migratórios e também cada vez mais de pessoas que merecem proteção internacional e, portanto, nós temos que ter as ferramentas e o conhecimento para as ajudar. E é isto que nós pretendemos nesta pós-graduação, que é a única que existe no país neste formato tão intenso. Portanto, muito bem, e despeço-me e até já. Muito obrigado. Beijinhos. Qualquer questão Obrigada, André. Muito obrigada, André. Por mais uma vez pela vossa disponibilidade. Qualquer questão relacionada com questões relacionadas com valores, modos de pagamento que a professora Constância está a falar, é uma questão de nos contactarem por e-mail ou por WhatsApp, por exemplo,
de facto temos muitos alunos estrangeiros e teremos todo o gosto em recebê-los. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui, são 9 da noite, por nos terem acompanhado até esta hora, e amanhã há mais Academy Open Week e contamos com todos vocês. Obrigado e até à próxima. Obrigada, beijinhos, boa Muito semana. Obrigado. Autónoma Academy. Experienced people.